Bom, eu vou focar esse vídeo em uma atividade avaliativa, tá? Então, eu vou escolher a opção de avaliação. Se você escolher uma opção em branco, você até consegue adicionar perguntas, mas você não vai conseguir adicionar pontuações. Você vai ter que escolher necessariamente essa opção de avaliação. Vou clicar nela e aí ele vai abrir já um modelo pré-pronto, quase que não sai. Aí você pode simplesmente deletar todas as perguntas que já tem aqui para você começar do zero. Então, vou deletar, clicar só na pergunta e depois clicar na lixeirinha. Pronto. Já deletei, vou deletar o nome também. Agora sim, vai começar do zero. Ah, mas eu não quero essa imagem. Não tem importância. Você pode clicar aqui no personalizar tema e simplesmente clicar nesse X e a imagem não vai estar mais aqui. E você pode escolher qualquer outra imagem que tiver no seu computador de interesse. E também pode escolher uma outra cor de tema, uma outra cor de fundo e o estilo da fonte. Se você quer básico, decorativo, formal ou divertido. Tudo isso na opção de paleta de cores. Essa parte de avaliação que está no título, você também pode mudar. É só clicar em cima dela, selecionar e colocar outra coisa que você quiser. Atividade de juros simples, por exemplo. Pode mudar aqui também. Atividade de juros simples, não sei, qualquer coisa que você quiser. Pode digitar uma descrição aqui. Essa atividade vale tantos pontos, ela deve ser feita até tal hora. Enfim, qualquer descrição que você quer da atividade. Antes de começar qualquer pergunta, você tem a opção aqui do lado direito do título em adicionar pergunta, mas também de importar perguntas de um outro formulário que já foi construído, de adicionar título e descrição e de adicionar imagem ou um vídeo. Então, se você quiser trazer um vídeo para cá, para que o aluno assista esse vídeo antes dele responder as questões, também é possível. Então, você clica em adicionar vídeo e aí, já vai abrir um campo de pesquisa direto do YouTube para você adicionar um vídeo do YouTube. Eu vou colocar, por exemplo, o meu canal. Vou colocar Juliana Schivani. Vou clicar na lupinha. E olha só, vai aparecer vários vídeos do meu canal, por exemplo, vou colocar de forma aleatória, tá? Lei dos senos. Vou selecionar a lei dos senos, clicar em selecionar e aí ele já vai vir para cá. Eu posso adicionar um título para esse vídeo ou não, simplesmente deixar só o vídeo do jeito que está aqui. Inclusive, se você não quiser colocar um canal, mas você já tem um endereço específico, você pode simplesmente, na opção URL, copiar esse endereço específico, que ele já vai procurar e mostrar o vídeo aqui. Você clica em selecionar e ele também vai inserir o vídeo aqui, tá? Então, a pessoa vai assistir esse vídeo. Agora sim, vem as perguntas. Você clica em adicionar pergunta e aí você coloca a pergunta, por exemplo, alguma coisa que tem a ver com esse vídeo, não sei. Essa pergunta, você pode escolher aqui do lado direito o tipo de pergunta. Se é uma pergunta que exige uma resposta curta, se é uma pergunta que exige um parágrafo, se é uma pergunta de múltipla escolha, ou seja, o aluno ele só vai escolher uma única alternativa, ou se é uma pergunta de caixa de seleção, que vai ter mais de uma alternativa correta para o aluno marcar. Ou uma lista suspensa, essa parte de lista suspensa, você vai colocar várias opções aqui. Eu vou colocar as opções, daqui a pouco vocês vão ver como é que vai ficar. Vou colocar qualquer coisa. Opção 3, 4, 5, 6, só para vocês verem como é que vai ficar essa lista suspensa já já. A opção de upload de arquivo significa que o aluno vai ter que inserir um arquivo para responder essa pergunta. Então, esse arquivo você pode optar por um arquivo de imagem, de PDF, um áudio, um vídeo, ou simplesmente qualquer tipo de arquivo. Você também tem a opção de colocar a quantidade máxima de arquivos que ele pode colocar, o tamanho máximo desses arquivos, tudo isso você consegue configurar aqui em upload de arquivo. Escala linear, se o aluno vai responder algo que ele precisa dar uma nota, por exemplo, de 0 a 10, de 1 a 5, algo que ele vai precisar avaliar. Pode, por exemplo, ser uma avaliação desse vídeo, da aula, enfim. E grade múltipla escolha, caixa de seleção, vai ser aquela escolha que vai relacionar duas coisas ao mesmo tempo.
Como eu mostrei anteriormente, você tem, por exemplo, as taxas, e aí você tem que relacionar com o tempo dessa taxa. 3% AM é uma taxa ao dia, ao mês, ao ano. Então, essa parte de grade de múltipla escolha. Mas aí também pode adicionar uma data, um horário, enfim, tem várias opções de tipos de perguntas aqui. Logo abaixo, você tem a opção de deixar essa pergunta como obrigatória ou desativar essa opção. Se você deixar ela ativada, o aluno só vai poder enviar o formulário se essa pergunta for respondida, tá? Você também tem a opção de duplicar, de repente você tem uma pergunta parecida, ou você quer aproveitar as alternativas dessa pergunta e fazer uma outra pergunta. Então, você tem a opção de duplicar essa pergunta e depois editar. Você tem a opção de excluir, caso você não tenha gostado, você quer excluir essa pergunta. E nos três pontinhos, você tem a opção de colocar uma descrição e para a seção com base na resposta. Isso a gente usa muito em atividade estatística. Que, por exemplo, vamos supor que a primeira pergunta seja a idade da pessoa. E aí, se ela tiver 15 anos ou menos, por exemplo, ela vai responder um determinado conjunto de perguntas. Mas se ela tiver mais de 15 anos, então ela vai automaticamente pular para uma outra seção com outro conjunto de perguntas. Então, isso é muito usado em estatística, quando cada perfil de pessoa responde um conjunto específico de perguntas. E ordenar as opções aleatoriamente. Isso é interessante para tentar evitar a cora entre os alunos, porque quando você pede para que as opções apareçam de forma aleatória, a sequência de um aluno vai ser diferente da sequência do outro. Então, se um quiser passar a sequência de respostas para o outro, não vai ser possível, porque ele não vai saber qual é a ordem que vai aparecer para o colega. Além dessas opções, também tem essa opção aqui de respostas corretas. Quando você clica aqui, ele vai abrir para você marcar quais as respostas estão corretas, por exemplo, a opção 3, a opção 6 estão corretas, por exemplo. Então, você marca que são as respostas que os alunos vão ter que marcar também como corretas. E quanto vai valer? Por exemplo, se são duas que estão corretas, será cada uma vale 5 pontos? Então, as duas vão valer 10 pontos. Você também pode colocar dessa forma. E aí, você seleciona aqui o campo da pontuação e digita a pontuação correspondente. Além disso, logo abaixo também tem adicionar feedback da resposta. Quando você clica aqui, você tem a opção de digitar algum texto que vai aparecer para o aluno caso ele tenha marcado as respostas incorretas. Inclusive, dentro desse texto, você pode também inserir um link para que o aluno seja direcionado a uma página, ou também inserir um vídeo, para que o aluno assista aquele vídeo e entenda o que foi que ele errou para poder corrigir. E também você pode adicionar um texto, um link e um vídeo, caso o aluno tenha respondido de forma correta. De repente, você pode dizer para que ele se lembre que existem outras formas de responder aquela questão e listar as formas, não sei. Mas você tem essas duas opções no Google Forms, tá? Vou fechar aqui. E aí, uma vez que você concluiu, você clica em concluir e pronto, vai estar aqui. Deixa eu colocar qualquer coisa aqui para a pergunta, só para não ficar em branco. Pronto. Eu quero adicionar outra pergunta. Clico aqui no mais e aí automaticamente ela vai aparecer aqui embaixo. Lembrando que para cada pergunta eu tenho a opção de inserir uma imagem, tá? Esse quadrinho que aparece é a opção de inserir uma imagem. Pode ser uma imagem que esteja salva no seu computador ou no seu Google Drive, por exemplo. E para cada pergunta, eu também tenho a opção de inserir uma imagem para esta pergunta, tá? Quando você terminou de fazer o seu formulário, lembre-se que tudo que você fizer aqui vai estar sempre salvo automaticamente no Google Drive. Você não precisa clicar em nada para salvar. E quando você for colocando a pontuação, à medida que você vai colocando a pontuação em cada pergunta, olha o que acontece. Lá em cima ele vai atualizando e dizendo a pontuação total dessa atividade. Bom, terminou o formulário, você clica nesse olhinho aqui e aí você consegue visualizar como o seu formulário está e como ele vai aparecer para o seu aluno. Então, vai aparecer o primeiro vídeo, ele pode clicar no vídeo, assistir o vídeo inteiro e aí depois que ele assistir, ele pode responder. Olha o que é a lista suspensa. Ó. Ele clica aqui e isso é a lista suspensa. Ele escolhe entre essas opções aqui, tá? E a segunda pergunta, como eu não digitei nada, né? Só digitei a pontuação da pergunta, então aqui vai aparecer somente a pontuação, tá? Então, pontuação, pontuação, e aí eu clico em enviar. Mas olha só,
Eu não posso clicar em enviar antes de responder a segunda pergunta, porque ela é obrigatória, aqui está marcada como obrigatória, tá bom? Isso é muito importante, você clicar nesse olhozinho aqui para visualizar o seu formulário antes de enviar para o aluno e testar para ver se está tudo ok, se é isso mesmo que você queria, se a pontuação está ok, enfim. Vou sair daqui, vou voltar aqui ao formulário em branco. Bom, o que eu queria mostrar para vocês em relação ao formulário é isso. Uma outra coisa que dá para fazer também é que nesse símbolo de igual aqui, parece mais 2 retângulos, você tem como clicar em adicionar seção. O que é isso? É quando você quer que o seu formulário seja dividido em várias partes. Então, por exemplo, o aluno vai fazer uma atividade de matemática financeira. A primeira parte é só sobre juros simples. Terminou de responder aquela parte, ele vai para a próxima. Por exemplo, eu vou colocar aqui, adicionar seção, só para vocês verem como é que funciona. Então, aqui, ó, seção 1 de 2, aqui embaixo, seção 2 de 2. Então, essa seção seria de juros simples. Por exemplo, a outra anterior seria juros, aliás, essa já é juros simples, então essa seria juros compostos. Então, nessa seção, ele vai responder um outro lote de perguntas nessa seção. Então, eu vou colocar uma outra pergunta sobre juros compostos aqui, posso adicionar um novo vídeo, inclusive, vou colocar aqui um outro vídeo do meu canal. Então, tudo isso vai aparecer na próxima seção. Vou colocar, por exemplo, esse vídeo, pronto. Adicionei a próxima seção. Vamos ver como é que ficou? Vou clicar no olhinho e olha só o que acontece. Está aqui o primeiro vídeo, está aqui as perguntas, responda as perguntas e, ó, tenho que clicar em próxima para ir para a segunda sessão. E aí, nessa segunda sessão, tem outro vídeo, outras perguntas, tudo mais. Quando eu responder, aí sim eu clico em enviar. Então, essa parte de sessão, ela vai dividir a sua atividade em várias partes, caso você ache que assim fica melhor, mais organizado, para que o aluno consiga responder as atividades sem misturar os conceitos, por exemplo, se você quiser dividir cada parte para um conceito específico. Então, também tem essa opção. Terminou a atividade, está toda pronta, já visualizou, já fez todas as configurações que deveria. Bom, o que você pode ainda fazer para configurar essa atividade? Nessa engrenagemzinha aqui, na parte de configurações, tem algumas coisas importantes. Por exemplo, os participantes podem editar após o envio. Então, depois que ele enviou, será que ele pode editar aquela resposta? Você vai dar essa permissão para ele? Ver gráficos de sumário e resposta de texto. Você vai dar essa opção para que o aluno veja o gráfico com as respostas dos outros colegas? Será que isso é viável? Limitar a uma resposta. Será que o aluno pode responder novamente ou você vai limitar que ele só responda uma única vez? Na parte de apresentação, você pode mostrar a barra de progresso, mostrando quantos % falta para terminar de preencher aquela atividade, e embaralhar a ordem de perguntas. Então, você pode, inclusive, não só deixar de forma aleatória as alternativas, como também as próprias perguntas da atividade. Uma mensagem de confirmação você pode digitar aqui para mandar para o aluno. Por exemplo, sua atividade foi enviada, te responderei logo mais, alguma coisa nesse sentido. E na parte de testes, você tem a opção de liberar a nota desse teste imediatamente após o envio ou posteriormente depois da revisão manual. O que eu oriento? Eu acho melhor, o que eu faço é mudar para posteriormente depois da revisão manual. Por quê? Porque se o aluno já vê a nota dele imediatamente após o envio, ele pode, eu errei nisso, eu acertei naquilo, e pode dar para o outro colega um feedback dele mesmo, e aí o outro colega ficar, como é que eu posso dizer, já com aquilo na cabeça, o meu amigo errou aquela questão, então não é daquele jeito que ele fez. Enfim, eu prefiro deixar após o envio. Porque, além disso, gente, as questões abertas, e aí é muito importante eu falar sobre isso, as questões que vão ser subjetivas, que os alunos vão dar uma resposta escrita, digitada, elas não são corrigidas automaticamente pelo Google Forms. Então, você mesmo vai ter que corrigir de forma manual. Por isso que é interessante você colocar a nota posteriormente depois da revisão manual. Porque aí você coloca a nota daquelas questões subjetivas também.
E o que os alunos podem ver? Eles podem ver as respostas erradas, que são indicadas com uma faixa vermelha. Eles podem ver as respostas corretas, que são indicadas com uma faixa verde. Ele pode ver os valores, a pontuação de cada questão. Isso tudo você pode controlar aqui, marcando ou não essas opções, tá? E assim que você configurou, só clicar em salvar e já vai estar salvo essas configurações no seu formulário, na sua atividade avaliativa. Uma vez que você fez todas as configurações, é só enviar para o aluno, clique em enviar, e aí você tem a opção de enviar para o e-mail ou enviar um link. Você pode simplesmente copiar esse link aqui gigante ou clicar na opção do link curto. E aí automaticamente vai aparecer o link mais curto, você clica em copiar e aí já vai ter copiado automaticamente. É só fazer um Ctrl+V, seja num grupo do WhatsApp ou seja em um outro dispositivo, enfim, que você tenha acesso e que os alunos também tenham acesso a essa postagem. Você pode, inclusive, compartilhar no Facebook ou no Twitter. Então, de repente, todos os seus alunos estão adicionados no seu Facebook, por exemplo, você criou um Facebook só com seus alunos da sua turma. Então, você pode compartilhar naquele Facebook ou no Twitter também. Então, tem essas opções de compartilhamento desse formulário. Lembrando que, se você estiver fazendo esse formulário dentro do Google Sala de Aula, então o formulário ele já vai ser uma atividade integrada ao Google Sala de Aula, e você não vai precisar mandar o link para os alunos, porque automaticamente eles já estão inseridos naquela turma e já vão ter acesso ao formulário no Google Sala de Aula, tá? Bom, então é isso que eu queria mostrar para vocês. No próximo vídeo eu vou mostrar como é que a gente sabe das respostas, como é que corrige manualmente as questões e como é que a gente dá um novo feedback para os alunos em cada questão corrigida.